Como empreender num cenário de crise? Como compreender todas as mudanças que acontecem em cenários como esses? Não é? Isso é muito importante para que você não só saia ileso de um processo de crise, como também você tenha a oportunidade de lucrar com a crise, de ganhar com a crise, de se posicionar melhor com a crise, de empreender da maneira certa num cenário de crise. De novo, eu não gosto de crise, mas se ela vem, eu preciso saber como eu vou me posicionar para que eu tenha uma ação produtiva e eu possa tirar proveito dessa situação que não é positiva, mas eu posso tirar proveito dela. Então, é sobre isso a nossa aula de hoje, não é? É sobre este assunto. E aí, nos valendo da experiência que vivemos, não é? Eu comecei a minha trajetória profissional com 19 anos de idade, em 1991. Em 1991, a gente vivia o período pós-Plano Collor. Talvez você tenha estudado isso na escola. A gente viveu isso na prática. E foi um dos cenários mais caóticos, do ponto de vista econômico, que nosso país viveu. Porque o Plano Collor ele se resumiu no confisco da poupança, não é? Ou seja, você tinha lá vamos supor, você tinha lá 30 mil reais numa poupança que você levou 10 anos juntando. E aí o governo decidiu, olha, acima de 5 mil reais, esses números são fictícios só para você entender a mecânica, acima de 5 mil reais está confiscado. Ou seja, você levou anos para juntar 30 mil reais. De repente estava pensando em comprar um apartamento, de repente pensando em investir num negócio. E o governo vem e toma o seu dinheiro, o que eles chamaram de um empréstimo compulsório, um confisco desse dinheiro, com a promessa que um dia ele seria devolvido. Não é? Fato é que muita gente quebrou por causa disso, porque contava com aquele dinheiro para capital de giro e para outras coisas. Não é? Então foi um cenário de desespero. Teve gente que se matou, não é? Foi um cenário horroroso. Né? Um cenário onde o mercado não tinha liquidez, não tinha dinheiro, as pessoas não tinham dinheiro. E foi nesse cenário que eu comecei a aprender a vender. Comecei a trabalhar como vendedor de um curso de inglês, não é? Onde a gente precisava vender curso de inglês numa época que curso de inglês não era tão importante como hoje. Hoje em dia, todo mundo sabe que falar inglês é importante. Naquela época, a gente tinha que vender a ideia de falar inglês para depois vender o curso de inglês. Não é? Agora, essa foi a minha escola. Fala um pouco da tua escola, Magaldi. Como eu disse, Flávio, nessa época... O que você fazia em 1991? Não, 90, como eu entrei em 88, 91 eu estava vendendo amendoim. E aí, justamente, essa história, eu vendia amendoim para depósitos atacadistas, para varejistas, que de uma hora para outra o cara ficou com, acho que era 50 reais, era um dinheiro irrisório, né? O que a gente teve que fazer? Vender mais. Não, porque aí o que acontece? Faltou capital de giro na empresa, o cara não tinha como pagar, nós começamos a trabalhar com a mesma perspectiva, né? Aliás, tem um dado interessante você falando, né, Flávio? Praticamente todos os nossos estudos de caso, dos empreendedores dos nossos estudos de caso, todos passaram por essa fase. Essa fase? Todos. Todos. Tanto que nos documentários, se você for olhar, sempre tem um Collor aparecendo no documentário, né? Um jornal nacional, né? E todos passaram e superaram essa fase, né? Foi muito difícil, muito complicado, mas é o que tínhamos para o momento. Bom, a primeira coisa é o seguinte, crise não se nega. Crise não se nega. Caramba. Existe uma postura positivista que busca ignorar a existência da crise. Crise não se nega, ela existe. Crise se atropela. É diferente de negar. Eu, por exemplo, eu passei por vários momentos de crise. O último deles foi em 2008. Sim. A crise de 2008 nos mercados de capitais foi uma crise forte. Muito forte. Não é? E eu lembro que eu falava lá na empresa, olha, gente, vocês estão sabendo da crise aí? Pois é, gente, eu decidi não participar dessa crise. Não quero brincar. Nós não vamos participar dessa crise. Então a gente não participou. Agora, a gente não negava a existência da crise. Então a crise não se nega. Você enxergar um processo de crise não significa que você é negativo, que você é pessimista, não é? Não significa isso. É importante, mas por que é importante você realmente identificar que existe a crise? Porque na crise existem muitas oportunidades. Isso é quase que um clichê. Crise é sinônimo de oportunidade. Vocês já ouviram falar nessa frase? É quase que um clichê. Mas eu vou usar esse clichê aqui hoje e vou mais ou menos procurar ilustrar de algumas formas por que crise é oportunidade. Por que realmente crise é oportunidade? Porque em tempos de crise,
eu gosto de usar uma metáfora, as cartas são embaralhadas de novo. As cartas que são colocadas na mesa, elas são redistribuídas novamente. Elas são distribuídas novamente. E quando você redistribui as cartas, você tem o quê? Novas o quê? Novas oportunidades. Em tempos de crises, quem estava deitado em berço esplêndido, acomodado, vai cair do cavalo. Em tempo de crise, quem ganhava dinheiro fácil, vai cair do cavalo. Porque são tempos diferentes. Não é? A coisa muda. Funcionários públicos são demitidos. Na Grécia foram mais de 100 mil funcionários públicos demitidos. Não é? Aqui no Brasil agora se discute mudanças agora, essa questão da terceirização, que hoje, não é? Isso representa uma ameaça para funcionários públicos, que fizeram seu concurso em nome da estabilidade e agora vem isso ameaçado. A lei da estabilidade não está mudando, mas a introdução desse novo elemento ameaça aquele processo. Porque é assim, em crise, as regras do jogo mudam. E quem não está antenado nesse movimento pode ou cair do cavalo ou perder uma grande oportunidade. Eu vou dar um exemplo para você. Quem que gosta de desemprego no Brasil? Eu não gosto de desemprego no Brasil. Agora, se a crise traz um aumento da taxa de desemprego, como por exemplo na Espanha, eu morei em Barcelona em 2013, era 24% de taxa de desemprego. Incrível. Você imagina, você ter 24% de taxa de desemprego. 1 em cada 4 pessoas estava desempregado. Isso é um cenário bom ou ruim? Não é um cenário bom. Agora, se eu tivesse uma empresa de RH, seria bom ou ruim para mim? O que vocês acham? Se eu tivesse uma empresa de recolocação de pessoas, seria bom ou ruim para mim? Eu teria mais clientes ou não? Vamos entender o seguinte, empreender é solucionar o problema do número maior possível de pessoas. Isso é empreender. Um empreendedor, o que faz o empreendedor? Ele resolve problemas. Tá legal? Por exemplo, aqui, o meusucesso.com é uma empresa que resolve problemas de jovens de todas as idades, entre 12 e 80 anos de idade, que querem empreender, querem ganhar experiência, querem ter networking, querem estudar com pessoas para poder, o quê? Quando você aprende com quem sabe, você vai errar menos. E errar é um problema. A gente está ajudando milhares de pessoas que hoje são alunos do meusucesso.com a resolverem os seus problemas. Empreender é resolver problemas. Eu estou aqui com o Geraldo Rufino. Você resolve um problema de um monte de cliente seu, não é? Através do seu trabalho. Não é? Várias outras pessoas aqui que empreendem, que estão aqui no auditório, que eu já tive a oportunidade de conversar aqui antes. O seu trabalho é resolver problemas. Então, a minha pergunta simples. Em épocas de crise, tem mais problemas ou menos problemas? Hein? Tem mais problemas? Então, se você tem mais problemas, você tem mais o quê para o empreendedor? Você tem mais oportunidades. Então, essa frasezinha clichê, que crise é sinônimo de oportunidade, é a mais pura verdade. Estar numa posição para aproveitar uma oportunidade ou para ficar se lamentando depende da tua forma de pensar, da sua mentalidade. Se você vai ser mais um que vai ficar se lamentando ou se você vai decidir não participar da crise e ainda vai tirar proveito dela. É uma questão de posicionamento mental. Algumas pessoas não têm estômago para isso. Algumas pessoas não têm equilíbrio emocional para isso. E aí vai sofrer a crise. Se você quer surfar e tirar proveito de uma situação como essa, você precisa sair dela. Ter uma mentalidade diferente. E você começar a ver o que você pode tirar proveito dessa situação. Por exemplo, eu falei aqui, desemprego alto. Empresas que trabalham com RH surfam essa onda. Não é verdade? Sim. Você quer ver outro tipo de empresa que, se o desemprego sobe, ela vai tirar proveito daquela situação e ela vai vender mais? Não vai cair as vendas dela, ela vai vender mais. Empresas de educação. Eu trabalhei por 18 anos num projeto que eu fundei, que era da WhatsApp, por 18 anos. Não participamos de nenhuma crise. Ao contrário, a partir do ano de 2008, nós passamos a crescer 50% ao ano. Crescia 30%, 35%. 2008 em diante, a gente passou a crescer 50%.
Porque em tempos de crise, as pessoas precisam se qualificar mais para competir pelas vagas nas melhores empresas internacionais. Então, aprender inglês, que era, no caso, o nosso produto naquela época, sempre foi um elemento que a gente procurava utilizar para que a gente vendesse mais. Então, em todas as épocas de crise, a gente vendia mais. Agora, não é que a gente vendia mais porque os clientes iam bater na porta, não. Em época de crise, os clientes batem menos na porta. Mas em época de crise, se você tem mentalidade, você vai ser mais proativo. Você vai criar estratégias proativas. Você vai buscar o teu cliente. Você vai educar o seu cliente. Você vai ensinar o teu cliente a lidar com a crise. Você vai ensinar para ele, cara, para de se lamentar. Quantas vezes, num processo de venda de uma matrícula numa escola de inglês, os meus vendedores, eles tinham que extrapolava a apresentação do produto. Era quase que um evento de geração de valor para ele. Para poder estimular, para poder mostrar, para ampliar a visão dele. Aí quando o cara enxergava, aí ele pensava, caramba, é isso mesmo, pô, eu vou comprar esse curso de inglês aqui. E comprava. Você entendeu? Porque em tempos de crise, você precisa melhorar a sua mentalidade, melhorar a sua forma de pensar. Eu vou falar isso um pouco mais adiante. Eu estou falando agora que crise é sinônimo de oportunidade. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Dólar alto. Dólar estava 1,56 há 3 anos atrás. 3 anos e meio, por aí. Hoje, eu não vi a cotação de hoje, mas está oscilando entre 3,10 a 3,30. Chegou a bater 3,30 o dólar. Ele foi 1,56. Ele dobrou. Ou seja, o real perdeu metade do seu valor. Pô, isso não é bom. Você acha bom? Não é bom, né, Não. Não é bom. Nós estamos perdendo poder de compra. A gente perde poder de compra. Agora, como tirar proveito disso? Né? Eu vou falar uma coisa que pode parecer óbvia. Ganha em dólar. Aí você fala, ganha em dólar como? Ué, ganha em dólar, amigo. Ó, por exemplo, entrei na minha conta do Google esses dias, semana passada. Tinha até esquecido que eu tinha uma conta lá no Google, no AdSense. Vocês conhecem o AdSense? Tinha até esquecido. Fui lá olhar, né, que tem as publicidades no blog, no vídeo, e tinha 15 mil dólares lá, cara. Também um susto. Ih, tem 15 mil dólares aqui, cara. Não é, cara? Isso dá o quê? 45, 47 mil reais? Pô, dinheiro, né, cara? Pô, eu tô ganhando em dólar, cara. Tá lá. Crie projetos em dólar. Hoje você tem o YouTube, hoje você tem o Google, não é? Empresas de produção de conteúdo ganham em vendas de publicidade. Isso é um negócio que paga em dólar. Quem ganha 10, 20, 30 mil dólares no Brasil através do AdSense, teve seu salário dobrado. É isso ou não é? Não dobrou o valor do dólar? Então dobrou o ganho do cara. Esse é um exemplo de pessoas que ganham em dólar. Não é? Você quer ganhar em dólar? Você tem uma oportunidade de morar fora. Pô, Flávio, você está mandando ir embora do Brasil? Não. Você pode morar fora por um tempo. Você pode ter uma experiência do exterior. Não é? Pode ser que seja a solução para algumas pessoas. Vai fazer um projeto fora do Brasil. Não necessariamente morar fora, mas você pode ter um projeto fora do Brasil, onde você ganha dinheiro fora do Brasil. Pô, mas Flávio, mas o cara estuda. Tem um monte de gente que faz isso. Você não sabe como? Pesquisa, amigo. Pesquisa, cara. Não fica se lamentando. Como você pode tirar proveito se o dólar dobrou? Pensa. Você entendeu? O cara acomodado, ele não pensa. Ele só vê dificuldade. Lamenta. Entendeu? Pensa. Você quer ver uma outra aqui, ó? Exportação. Você pode ter produtos. Que produto passou a ficar mais barato no Brasil a ponto de ter compradores em outros países para esse produto? Pensa, cara. Tem um monte de produto que ficou a preço de banana, que pode ser vendido em outros países. Não é? Ou seja, com relação à alta do dólar, você tem algumas formas. Inclusive, você pode estudar a possibilidade de fazer investimentos em dólar. Então, para cada problema, existem várias oportunidades. Para cada situação instável, como a maioria tem dificuldade de se adaptar, demora para se adaptar, o cara que é mais rápido, o cara que se adapta mais rápido, esse é o cara que vai largar na frente. A crise vai ajudar ele a passar um monte de gente.
Imagina aquela São Silvestre, um bolo de gente, né? O cara começa a passar aquela multidão toda, porque o cara foi mais rápido para sacar o que representa aquela situação. Certo? Então, crise é sinônimo de oportunidade. Ó, número 2. Eu já dei uma palhinha antes. Antes de ir para o número 2. Magaldi, quer falar alguma coisa sobre oportunidades que você já teve, que enxergou na crise? Eu vou até trazer algumas referências do nosso projeto, Flávio, claro. Que a gente fala com tanto empreendedor, né? Por exemplo, você sabia que no caso do Eloy Dávila, da Flytour, foi justamente em 2008 que ele só comprou a American Express Travel. O American Express queria comprá-lo, veio para comprá-lo, mas aí com a crise de 2008 também deu problema nos Estados Unidos. O que ele fez? Ele comprou só o American Express aqui no Brasil. Ou seja, ele olhou com uma lente correta esse processo, podia ficar na encolha, falou, não, agora é hora de eu avançar. Né? Então, a gente percebe que os empreendedores que nós conversamos encaram isso de uma forma muito séria, né? Como você trouxe, da crise se transformar em oportunidade. Inclusive, no nosso próximo estudo de caso, Flávio, nós temos um capítulo que a gente só fala sobre isso. Que um empreendedor que trabalhou a crise e transformou em uma oportunidade. Já vamos falar no final. Vamos para o tópico número 2, então. Em crise, você tem que reformatar a tua mentalidade, a sua forma de pensar. Não é? Em crise você tem que ser mais idealista, porque as coisas não vão bater na sua porta. Sabe? Época de crise, você tem que pegar a espada e o escudo e ir para a batalha. Antes não precisava mais de você ir para a batalha. Antes você não precisava mais visitar clientes. Antes você não precisava mais sair da sua sala com ar-condicionado. Na crise vai precisar. Você vai precisar mostrar para a tua equipe que você é o primeiro a estar do lado deles para triunfar no meio da crise. Você vai liderar por exemplo a sua equipe. Não é? Você vai liderar por exemplo. Você não vai negar a crise, mas você vai ter uma agenda positiva diante da crise. E você vai ter que trazer estratégias. Não adianta só ficar falando palavrinha bonita e não trazer estratégia. Não é? Vamos lá. A venda orgânica caiu. A venda de passante que bate na porta caiu. E aí? Qual é a solução para esse problema? Quem sabe criar uma estratégia de um call center? Quem sabe criar uma estratégia de visitar empresas? Quem sabe criar a estratégia de você lá visitar os seus clientes? E quem sabe ampliar o contrato que você tem com os próprios clientes existentes? Se você ficar sentado na cadeira, se lamentando com a crise, mas batia 20 clientes ligavam por dia. Acabou, negão. Não vende mais. Você entendeu? Não liga mais. Mas 30 clientes procuravam aqui, meu irmão. Não procura mais. E agora? Você vai fazer o quê? Vai ficar se lamentando? Vai ficar chorando? Vai ficar se comparando, que isso aqui é um próximo tópico que eu vou falar aqui? Mas era assim? Era! Mas não é mais. Entendeu? Não entendeu ainda não? Se você demorar para entender, você vai ter que apanhar. O mercado vai te bater. Se você demorar para entender que não é mais como era, você vai ficar para trás, amigo. Então acabou. Os mais rápidos é que se adaptam mais rápido. Os caras que se adaptam mais rápido são os caras que se aproveitam dessa redistribuição de cartas. Entendeu? Então, tem que ser rápido. Você tem que mudar a tua estratégia. E vai lá com a tua equipe, pessoal, é o seguinte, a situação é essa. O concorrente fechou, o outro cara lá está reclamando, reduzir investimento, a gente não. Nós vamos aumentar aqui, nós vamos investir mais agora. Essa é a mensagem. Nós vamos aumentar nossas vendas agora. Quando está todo mundo caindo, nós vamos aumentar nossas vendas agora. É essa a mensagem. E essa mensagem é mudança de mentalidade. Em tempos de crise, você tem que mudar a sua mentalidade. E é até bom isso, hein? Porque a crise mostra que você estava acomodado. A crise vem e mostra que tu estava lá, tranquilão. Ou seja, se você tivesse assim, com sangue nos olhos, antes da crise, você estava vendendo muito mais. Mas você estava acomodadão. A crise veio e te tira da zona de conforto. Ou te engole. Você escolhe. Você escolhe. Bom, é claro que eu escolho sair da zona de conforto. O que eu te encorajo é que você também saia da zona de conforto. Para isso, em crise, você tem que mudar a sua mentalidade. O que você acha, Magal? Olha, Flávio, isso como sempre atuei na área de vendas, né? É na crise que realmente essa habilidade de vendas ela se faz mais necessária. É na crise que você tem que sair da encolha, como você disse, com o escudo, com a espada e ir para cima. Muitas organizações acabam perdendo muito tempo se lamentando. Eu costumo dizer que tem dois problemas. Aí gera dois problemas. A crise
E a manutenção. É para ir para cima. Isso. E a experiência mostra que isso funciona. E outra coisa que eu quero trazer de mentalidade, Flávio, vai visitar o cliente, leva uma mensagem positiva para o cliente. Porque ele vai chorar. Ele vai chorar. E quando você leva uma mensagem positiva, ele fala, peraí, deixa eu ver o que esse cara tem para dizer. Todo mundo vem aqui mexer a paciência, falar que está quebrado, mas o que esse cara tem a dizer? Leva uma mensagem positiva, leva a solução, não leva o problema. Leva a solução, o cara vai te ouvir. Porque ele precisa de solução, né, Flávio? Ele precisa de uma solução. E vai te agradecer vai te ainda, agradecer. Né? Bom, em crise, separe as estações. Número 3. Em crise, separe as estações. Isso é uma coisa curiosa que eu vou te falar. Nós vivemos hoje no país que a população se polarizou. De um lado, a esquerda. Do outro lado, a oposição. Não é? Eu não sei nem se é direita, o que é esse negócio. A oposição. Não é? Virou quase que uma guerra, esse negócio. Uma guerra nas redes sociais, nos meios de comunicação. Então, o que acontece? As pessoas, elas se engajaram num bate-boca que tem se tornado a cada dia mais inútil. O que acontece? Você fica alheio a isso? Ou você se envolve com isso? Em crise, separe as estações. Tem gente que começa a transformar o seu ambiente de trabalho em comitê de partido político. E aí, ele organiza lá para ir para a passeata, ele organiza lá para ir para aquilo, a conversa lá é a matéria, é aquilo. Nós estamos vivendo isso hoje. E o cara, eu não estou falando para o cara ser alienado, não é isso que eu estou dizendo. Separe as estações. Separe as estações. A mentalidade da sua empresa, do seu negócio, é para você produzir. É para você produzir. Separe o tempo que você vai ler, você vai se informar, se você vai se engajar de um lado ou do outro, é com você, entendeu? Mas separe as estações. Não transforme o seu ambiente de trabalho nessa guerra ideológica, porque isso vai derrubar a sua empresa. Existe uma guerra de comunicação, as pessoas mentem, as pessoas inventam, elas aumentam, não é? E aquilo vai te deixar amargurado, e aí você fica seguindo aquelas páginas que só conta desgraça, e você vai começando a ficar triste, revoltado, quer ir embora do Brasil. De novo, eu não estou dizendo que você tem que ignorar a situação. Não ignore. Escolhe, inclusive, o seu lado. Mas na hora de produzir e trabalhar, não se contamine com esse descontentamento. Isso é um erro clássico. É um erro clássico. Ó, equipes são quebradas porque pessoas fazem isso. Produções desmoronam porque as pessoas confundem as estações. Não é? Tenha seu posicionamento ideológico, mas não transforme o seu ambiente de trabalho em palanque eleitoral ideológico. Senão você vai derrubar o seu negócio. Tá claro? Então essa é a terceira dica para você empreender em época de crise, porque em época de crise esses assuntos vêm à tona. Acontece isso, né, Magalhães? Muito, né, Flávio? E essa é uma oportunidade que você tem de concentrar seus esforços, né? Concentrar seus esforços, colocar foco naquilo que realmente é valioso e interessa, que é o negócio. Da mesma forma que você traz a coisa da política e tal, é importante a gente ficar atento aos mimimis, né, Flávio? Porque é uma mimizada, né? Quer dizer, mas hoje está mal. Meu caro, né? Essa é a hora de manter o foco na operação e sair para vender, para gerar negócio, oportunidade de negócio. E não ficar na lamentação, em outras coisas, vão perder e tirar seu foco da oportunidade central que você tem, que é transformar, fazer do limão a limonada. Né? Fazer do limão a limonada. Muito bem, vamos para o quarto tópico, não é? Não se apegue a nada. Porque quando as cartas são redistribuídas, pode ser que aquele negócio, aquele projeto, ou aquela ideia, aquela estratégia que era tão bacana não faça mais sentido. E agora? Não é? Pode ser que aquela estratégia não seja a ideal. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? O meu sucesso.com tem milhares de alunos. Milhares de alunos. Não é? As vendas do meu sucesso.com tiveram uma queda logo depois das passeatas. Logo depois das passeatas. Logo depois das passeatas. Mas por que isso? Porque quando você tem um ambiente de instabilidade, onde as pessoas começam a duvidar do seu futuro, quando as pessoas começam a ter dúvidas sobre o seu futuro, isso altera o presente dela, concorda? Se você tem dúvida que o mercado imobiliário vai crescer e que vai ter uma bolha, vai explodir, você vai comprar um imóvel? Claro que não.
Então, o ambiente de dúvidas, ele freia um pouco as pessoas e ele desvia um pouco as pessoas para a visão do futuro dela. Conservador. E quando você fala de empreendedorismo, você está falando de quem investe no seu presente ou quem investe no seu futuro? Você investe no seu futuro. Estou dando um exemplo prático aqui. Não é? Teve uma queda aí de uns 30% das nossas vendas orgânicas depois das passeatas. O que nós implantamos aqui logo depois? Na semana seguinte, venda ativa. O que é venda ativa? Venda ativa é aquele cliente que conhece o nosso negócio, que teve interesse, mas ele não efetivou uma compra. Então nós temos uma equipe que entra em contato com aquela pessoa. Né? Inclusive o responsável desse trabalho está aqui na minha frente. Não é? E onde nós estamos tendo uma baixa na venda orgânica, nós tivemos, nas semanas seguintes, um recorde de venda ativa. E a característica principal da venda ativa não é simplesmente falar do produto. É você falar desse contexto, do contexto que a pessoa está vivendo, da visão que ela está tendo do presente e do futuro dela. Então quando você alimenta o futuro, o presente, vale a pena a gente investir no presente. É assim que funciona. Agora, se a pessoa não toma uma atitude, acontece o quê? Não acontece nada. Não é? No teu negócio. Piora. O negócio pode ser tecnologia, pode ser alimentação, gastronomia, pode ser o ramo automobilístico, não é? Todas as vezes que balançar o país, que balançar a estabilidade do país, dia 12 de abril vai ter outra manifestação. Não é? E se Dilma for deposta, se tiver impeachment, ou se não tiver e as pessoas fazerem uma passeata por semana, o que acontece no país? Balança ou não balança? Sim. Você está preparado para isso? Está preparado para isso? Crise é sinal de oportunidade. Você precisa reformular sua mentalidade. Você precisa separar as estações. E você não deve se apegar a nada. E a nada não é simplesmente você não se apegar a algum produto. Às vezes uma estratégia. Porque você tem um produto, aquela estratégia funciona bem. Eu dei o exemplo aqui da venda orgânica e da venda ativa. E, eventualmente, aquela estratégia ela é afetada. O que você tem que fazer? Não se apega a essa estratégia. Troca de estratégia. Você não deve se apegar a nada no meio da crise. E aí, Magalhães? As crises são uma excelente oportunidade. Também é um lugar comum a gente falar isso, mas é a pura realidade, né? Mas as crises são uma excelente oportunidade de aprendizado. Porque muitas vezes você vai, na crise, quando você sai da zona de conforto, você vai questionar aquela estratégia, você vai questionar aquela ação, você vai refletir sobre aquilo. E com essa reflexão, muitas vezes você sai fortalecido porque você implementa um outro modelo muito mais efetivo do que aquele que você estava fazendo. Porém, é necessário proatividade, é necessário... A primeira fala sua eu achei muito importante. Não nega a crise. Vai para cima, batalha, né? Tenha proatividade nisso. E aí, como eu disse, a crise é uma excelente oportunidade para você aprender e sair fortalecido. Vou dar mais um exemplo aqui. Faz 2 anos que eu escrevi um texto que era o que eu faria se eu tivesse 18 anos. Você lembra desse texto que eu escrevi? Sim. Vocês aqui lembram do texto? Esse texto ele é o primeiro artigo do livro de Geração de Valor. Me empresta aqui, vem cá. Cuidado só aqui com letra. Isso. Muito obrigado. Tá aqui. Muito obrigado. Ele é o primeiro artigo do livro de Geração de Valor. O que eu faria se eu tivesse 18 anos? Aqui, ó. Vê se dá para focar aqui. Aqui, ó. Então, você que já tem um livro, vou aproveitar e fazer meu jabá aqui do livro. Não é? Você já leu. Você que não tem, estou te entendendo. Como é que você não tem esse livro, meu amigo? Eu não estou falando de crise? Pelo amor de Deus, vai comprar esse livro lá, rapaz. Não é? Aqui, ó. Livro é esse aqui, ó. Tá? Jabazão, legal, no meio do live class. Não é? Hoje eu recebi 390 mil reais de direitos autorais. Pode bater palma para mim, vai? Obrigado. Recebi um checão. 400 paus, cara. Recebi um checão, meu primeiro checão, 390 pau de direitos autorais. Ué, o escritor ganha bem, no né? No Brasil? Ó, 100% eu doei. Tá doando para o Instituto de Geração de Valor para aplicar em projetos sociais. Que prazer. É isso, né? Mas nesse artigo aqui que eu escrevi há 2 anos atrás, no item 10 aqui, eu escrevi 10 pontos que eu faria. Eu falei que no item 9, em primeiro, no auge do empreendimento, eu venderia a companhia para um fundo ou um banco
ou concorrente embolsando uma enorme liquidez. Ali eu estava sustentando o quanto, por exemplo, eu me considero construtor e não síndico. Então, eu construo um projeto, a partir do momento que esse projeto está construído, eu posso botar um bom síndico para tocar. Alguns vão botar um filho para tocar, que vai ter uma sucessão, ou, por opção do empreendedor, ele pode vender isso para um banco, pode vender isso para uma empresa, não é? Embolsando uma enorme liquidez. Foi o que eu fiz quando eu vendi ao WhatsApp, uma transação bem grande. Mas no item 10 eu falo assim, ó, com 5% do capital conquistado, eu começaria tudo de novo. E o que eu faria com os outros 95%? Faria um investimento conservador em moeda estrangeira. Por que eu falei isso há 2 anos atrás? Porque estava claro que os fundamentos da economia não estavam sólidos e que o câmbio teria um ajuste. Não esperava tanto, achava que iria 2,80, estava R$2 quando eu escrevi isso aqui, ele foi para mais de R$3. Nessa ocasião, eu investi 110 milhões de dólares na compra de um clube de futebol nos Estados Unidos, que hoje vale 325 milhões de dólares, com um dólar 50% maior. Foi um bom investimento ou não foi? Porque quando você enxerga uma situação que é de crise e que é negativa, você tem que mudar o foco da sua visão. Como eu posso fazer isso? Eu dei um jeito de ganhar em dólar. Não foi isso? Foi aquilo que eu falei. Eu fiz um investimento. Você não precisa investir 110 milhões de dólares. Calma, guarda esse dinheiro aí. Precisa investir. Não fica tão nervoso. Entendeu? Não fica assim tão nervoso. Mas dentro da sua realidade, sim, dentro da sua realidade que você vive. Porque empreendedorismo, cara, se é 1.000 ou 1 milhão ou 1 bilhão, os princípios são os mesmos. As regras, as leis universais para que você seja bem sucedido são as mesmas. Então, é importante você ficar atento, não é, nesse movimento, e foi o que eu procurei passar para vocês no dia de hoje. Como você pode ver, sempre a minha mensagem ela é muito mais comportamental. Eu não fico falando de coisa técnica, não é? Porque é no comportamento, na sua forma de pensar, não é, que você faz excelentes negócios. Quem entende pouco disso que eu estou falando, acho que é autoajuda, né? Eu tenho preconceito com autoajuda, né, cara? Mas, enfim, eu estou falando de uma coisa prática para você fazer negócios e prosperar no meio do caos, no meio de uma crise que é muito negativa para alguns, infelizmente, mas que pode ser muito positiva para você e para quem enxerga a crise por esse ângulo que eu estou aqui apresentando para você. Ok, gente? Bom, essa foi minha aula de hoje sobre crise, não é? Esse foi o meu objetivo. Eu tenho certeza que você tem muitas perguntas aí, não é? Eu tenho certeza que você tem aí dúvidas, mas eu tenho certeza que você vai pensar bastante em tudo isso que eu coloquei para você hoje. Eu queria que você fizesse um comentário final aí, Magalhães. Depois eu quero voltar aqui com você. Olha, Flávio, eu comentei, fiz até um post recentemente que me chamou a atenção numa oportunidade que eu estava com jovens que não havia me despertado esse insight, mas eu estava com 40 jovens e nenhum deles tinha passado por os momentos que nós passamos de crise. Uhum. E eu fiquei surpreso, Flávio, com a preocupação até exacerbada desses jovens e para a gente isso... Exato. Né, nós estamos numa situação que não é ideal, mas nós passamos por perrengues muito piores. Então, a mensagem que eu quero deixar para você é essa da encarar a crise de frente. Nós já passamos por momentos piores, superamos esses momentos e tenho certeza que se você encarar dessa forma, você vai sair fortalecido desse processo. Fortalecido como todos os empreendedores que nós conversamos, com todos que interagimos, que passaram por todo esse processo e hoje estão aí, ó, firme e forte, ignorando. É assim, Flávio, a despeito da crise eu vou crescer, ponto. Não é negá-la, é a despeito dela eu vou fazer minha parte. Acho que essa é a principal mensagem que eu quero deixar para você aí. Então pensa comigo, tá? Aqui o meusucesso.com, a gente buscou ter uma metodologia, uma estratégia de conteúdo para que você aprenda com quem realizou. Você falou uma coisa muito certa, tá aqui o Rufino, cara parceiraço que está aqui com a gente, que sentou nesse sofá, tem uma história linda de superação, não é? Que é um dos estudos de caso que nós fizemos aqui no meusucesso.com. Nós fizemos também o meu estudo de caso, como é que foi minha trajetória, não é? Como é que eu comecei, como é que foi o meu início, como é que foi todo aquele processo, as dificuldades que eu precisei vencer. Toda a minha história foi documentada em mais de 10 horas de conteúdo. Não é? Nós também fizemos aqui um estudo de caso do Ari Kozer. O Ari Kozer foi garçom, né? E também na época da crise,
né? Por causa disso ele foi para os Estados Unidos, né? Foi ganhar em dólar, né? Ele tinha churrascaria no Brasil, teve plano Collor. O que ele fez? Cara, vou abrir churrascaria nos Estados Unidos. E a Fogo de Chão, ela foi vendida por, né, dizem aí que foi por mais de 800 milhões de reais. 800 milhões de dólares. Não é? E essa operação tinha mais de 20 restaurantes nos Estados Unidos. Temos o caso do Eloy Dávila, foi garoto de rua, nós contamos a história dele, mais de 10 horas de conteúdo sobre eles. Não é? Enfim, eu estou falando isso para você que nós, quando criamos o meusucesso.com, até não estávamos nesse ambiente de crise. Tá? Era um outro cenário no ano passado, não é? Mas, assim, eu vejo que, mais ainda em cenários como esse que a gente está começando a viver, esse conteúdo vem em cheio. Porque você vai ter oportunidade de aprender com quem fez. Você vai ter oportunidade de aprender com as pessoas que passaram crises, que superaram essas crises e tiveram vários aprendizados e essas pessoas vão compartilhar com você através da produção desse conteúdo que minha equipe aqui do meusucesso.com, que é no comando do Sandro Magaldi, ela produz todos os dias aqui. A gente produz conteúdo justamente para levar até você um conteúdo de qualidade, com profundidade, através de estudos de caso de pessoas que fizeram acontecer. E o preço é muito barato. A gente conseguiu criar um modelo de negócio que por apenas R$ 65 por mês, por menos de um picolé por dia. R$2. Não é? Quanto custa um picolé aqui no Brasil? Deve ser mais R$2. Mais de R$2. Por menos de um picolé por dia, você estuda, se torna aluno de uma escola de negócios, onde a gente produz conteúdos com gente de sucesso. Então vamos fazer o seguinte, vamos assistir rapidamente o trailer do Ari Kozer, que é um trailer inédito. A gente não produziu ainda esse trailer do Ari Kozer. Não é? A gente não exibiu ainda. Não é? Foi um estudo de caso que nós fizemos alguns meses atrás. Só para você ter ideia, a história do Ari Kozer foi um garçom que criou a Fogo de Chão e embolsou com seus sócios 800 milhões de reais. De garçom a 800 milhões de reais e já tem novos projetos, está bombando. Dá uma olhadinha no trailer do Ari Kozer. Vamos lá. Eu nasci na Serra Gaúcha. A gente era de uma família humilde. Meu pai e minha mãe eram agricultores, né? Nós trabalhávamos todos os irmãos na roça. Ficava rezando para chegar sábado e domingo, né? E sábado e domingo não tinha que ir pra roça, né? E o Ari falava assim, um dia eu vou ter um carro, um dia eu vou dirigir, um dia eu vou ser um grandão. Eu queria ver o mundo, como é que era lá fora. O maior sonho era conseguir um dinheirinho para levar de volta, né? 3 meses depois, o meu sonho já era ter um restaurante. Arregaça a manga e trabalha 24 horas para esse negócio dar certo. É a tua chance. Sou do tamanho que vejo, bem maior que minha estatura, e o fogo do meu desejo queima até as alturas. O presidente Collor faz mudanças profundas na economia. O aumento no preço da carne chegou a 50%. A maior parte dos cruzados novos vai ficar retida nos bancos. É meio desesperador. Você sabe que dia 2, dia 3, dia 4 e não tem, dia 5 tem que pagar e não tem. Não tem, não tinha onde buscar. O Ari constrói marcas para durar. E quer deixar um legado pro mundo. Os sonhos vão mudando, é muito rápido. Você tem que continuar sonhando. Que história fantástica, né, cara? Animal, cara. Cara maravilhosa, ó. Isso aí é um trailer de 2 minutos e tem mais de 10 horas de conteúdo sobre o estudo de caso, o cara que foi garçom e vendeu uma rede de restaurantes por 800 milhões de reais. Um cara que tem história, um cara que viveu. Eu falei do plano Collor, né, cara? Tava lá. Ele passou essas dificuldades, ele conta tudo. Ó, não tem melhor maneira de aprender
do que aprendendo com as pessoas que viveram, que superaram aquilo que você hoje está vivendo na sua vida. Você está passando hoje, na sua vida, a fase que eu já passei, que outras pessoas já passaram. Você não é o único não, cara. Então é possível você aprender. Quanto vale você aprender com quem já fez? Quanto vale você aprender com os erros das pessoas que chegaram longe e você não precisa cometer esses erros, não é? Ou seja, por isso que a gente fala, não é? R$65 por mês, você se torna aluno, é simples você se inscrever, você se inscreve, é rápido, você ainda tem uma rede social que você faz networking com todos os assinantes. Está aqui alguns assinantes presentes, eles fazem aqui networking, você vai ter a possibilidade de conhecer pessoas de outros lugares, de outras cidades, para você realizar negócios, não é? E ainda aprende com conteúdo como esse. Bom, eu sei que tem muita gente que ainda não assistiu o meu. Tem gente que já assistiu. Se você já assistiu o meu trailer, eu te convido a assistir novamente. São 2 minutos também, tá? E se você não assistiu, vê um pouquinho da minha história do estudo de caso. Foram mais de 10 horas produzidas de estudo de caso com aulas de marketing, de franquias, não é? Vendas. Vê um pouquinho da minha história nesse trailer aí também. Vamos lá. Realmente não se enquadrou, ele não tinha o perfil do militar, do oficial que ali estava sendo formado. Isso foi muito triste para nós, muito especialmente para o pai. Todo mundo é capaz de crescer, todo mundo é capaz de progredir, de evoluir. Eu era muito jovem e ele era uma pessoa diferente, aí que eu me apaixonei por ele. Satisfeito sempre, mas conformado jamais. O Flávio é uma usina de ideias. O cara é um animal. Um sonhador que não fica só no sonho, põe em prática. Essa inauguração é um marco, é o início, é o ponto zero da empresa. Intenso, difícil. Você fez 10 entrevistas semana passada? Você tem ou não tem, então? O que você ficou fazendo? O negócio se constrói botando a mão na massa. Perdendo a minha essência pode ser sim, que eu perca tudo. Talvez até fique com muito dinheiro ainda, mas perca tudo. Então, gente, eu viajo no tempo quando vejo isso, né? Eu vejo ali meu pai, eu lembro que ele ficou triste, que eu fui expulso da Marinha. Foi difícil pra caramba pra mim. Nossa, aquele foi um momento difícil, porque eu voltei pra casa, não é? Aí comecei a namorar com a Luciana, aí queria me casar com ela, eu tinha 18, ela tinha 15. Quero casar com essa menina, vou arrumar um emprego, aí comecei a vender curso de inglês, e aí as pessoas falavam, pô, você é tão inteligente, vai virar vendedor. Não é? Você é tão inteligente, vai virar vendedor. E aí comecei a trabalhar com curso de inglês, e a vida foi, sabe, avançando, eu abri minha empresa em 1995. Não é? Você viu que eu era um chefe bravo, você viu ali, né? Eu era um chefe bravo. O Ed estava lá nessa reunião, mas não era com ele que eu estava brigando, não. O Ed era exemplar, né? Era com o outro do lado lá, que eu não vou falar o nome, eu lembro quem é, eu não vou falar o nome, ele deve estar assistindo aí, cara. Você sabe, né? Bullying. Você sabe que você está dando mole, né? Mas enfim, para você construir um negócio, às vezes é essa pegada que você tem que ter mesmo, entendeu? E é essa pegada que você aprende só com quem faz. São mais de 10 horas de conteúdo da minha história, da minha trajetória. Tá aqui o... Não tô com o teu trailer, tô devendo o teu trailer, a gente tá produzindo o seu trailer. É o próximo. A semana que vem, né, Léo? Ó, ele me falou aqui, ó. Semana que vem teu trailer tá no ar, vai ser bonito também. Não é? Ser bonito, tem que pegar aí. Não tem imagem do seu pai dando uma bronca em ninguém lá, não, cara? Precisa dessa imagem, cara. É só sorriso assim? Não, tem que ter uma bronca, não tem? Ah, tá certo. Gente, ó, a melhor metodologia é essa. Aprender com quem faz.
Nós estamos agora terminando o estudo de caso, lindo estudo de caso, da Sofia Esteves, que é uma empresa de RH. Eu não vou mostrar o trailer aqui para não ficar repetitivo, já tem o trailer também. E vamos começar a gravar agora um estudo de caso de um empreendedor de 30 anos de idade, que fundou a sua empresa com 25. Vamos ter 10 horas de estudo de caso da Doutor Resolve, do Davi Pinto. Tem mais de 700 franquias, fatura milhões. Ele e a esposa são proprietários da Doutor Resolve. A esposa tem 25 anos e ele tem 30 anos de idade. A gente quis trazer um caso novo, de uma empresa nova, de um empreendedor jovem. E vão ser 6 semanas de estudo de caso com uma produção cinematográfica da Doutor Resolve. A cada 6 semanas trazemos um empreendedor novo para a gente virar ele do avesso para você. Isso custa apenas R$ 65. Viu como é que eu sei vender bem, gente? Vendo bem pra caramba, né? Mas quando a gente vende um produto que é importante para você, a gente vende com propriedade. Entendeu? Então, querido, R$ 65. Eu estou te convocando a ser nosso aluno. Entra lá agora, clica lá em meusucesso.com, aí no vídeo que você está assistindo, embaixo tem já, assine agora. Entra lá, R$ 65, você vai ter acesso a tudo isso, uma rede de contatos, vai ter acesso a uma rede de contatos de pessoas de todo o Brasil para a gente fazer acontecer. E eu quero ter a honra de participar da construção da sua história. Eu também continuo construindo a minha, né? Tenho meus desafios também, tem crises, e a gente está aí administrando, e a gente quer colaborar com a construção da sua história, e esse prazer, para mim é uma honra poder participar dessa forma. Tá legal? Entra lá, assine já, R$ 65 por mês, e seja bem-vindo ao meusucesso.com. Até a próxima. Bye, bye.